A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. Você quer tirar alguns minutos do seu dia para falar sobre o medo? Porque, por mais que você possa ser repelido pelas imagens que te causam desconforto ou terror, as pessoas sempre são fascinadas e atraídas pelo terror que elas conseguem controlar. Porque a adrenalina vicia. As pessoas não odeiam o medo, elas odeiam o que não conseguem controlar. Por isso as pessoas assistem filmes e séries de terror, para sentirem medo em um lugar tranquilo e familiar, e depois esquecerem. O medo faz parte da vida. O medo nos ajuda a viver de maneira mais segura. Boa noite. Eu sou a Moçanante, e seja bem-vindo ao meu especial de Halloween. Vamos falar sobre a queda da casa de Usher. Quando me pergunta quando eu comecei a ler, eu não me lembro de quando tinha 4 anos e fui alfabetizada na escola. Pra mim, eu aprendi a ler na primeira vez que eu fui a uma biblioteca. E os primeiros livros que eu peguei na biblioteca foram a coleção de contos de Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores americanos de todos os tempos e um dos maiores mestres do terror de todos os tempos. Ele é um dos motivos de eu começar a escrever e me inspiraram a gostar de ler. Edgar Allan Poe nasceu em Baltimore, Massachusetts, em 19 de janeiro de 1809 e morreu em Washington em 1849. Ele foi um contista, poeta, ensaísta e crítico literário. Apesar de viver pouco tempo, teve uma carreira prolífica. Foi um integrante do movimento romântico e praticamente sozinho criou o subgênero gótico na literatura. Foi muito influente no gênero de terror, inspirando grandes nomes, como H.P. Lovecraft, Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Junichiro Tanizaki e Stephen King. Seus trabalhos mais famosos incluem O Corvo, O Gato Preto, Annabelle Lee, Ligeia e O Barril de Amontoado. Inspirou muitos filmes e séries famosas, como Contos Extraordinários, A Muralha do Terror, e aqui no Brasil inspirou Contos do Edgar e O Homem e a Multidão. Edgar Allan Poe é meu escritor favorito de todos os tempos. Ele tem uma habilidade de escolher as palavras e invocar sensações com a sua escrita, e é inacreditável. E algumas semanas atrás saiu a série A Queda da Casa de Usher, inspirada pelos contos e poemas de Edgar Allan Poe. E já que essa semana é o Dia das Bruxas, eu vou fazer um especial só por essa série. Essa série é uma das melhores coisas que eu já assisti esse ano. Eu já estava ansiosa por ela meses antes de estrear, apesar de, com toda honestidade, eu não achar que ela fosse ser tão boa. A história segue Roderick Usher, um milionário que é acusado de fraudar os resultados dos testes clínicos do remédio que sua empresa produz, o que leva ele e sua família a serem perseguidos por August Dupin, funcionário da polícia. Na teia de mentiras volumosa dessa família, velhos rancores e pecados são revelados, enquanto a família começa a ser assassinada um por um. É uma história maravilhosa para quem é fã de terror ou fã do Edgar Allan Poe. Apesar do título da série e do enredo geral se parecerem com o conto A Queda da Casa de Usher, cada episódio da série no geral se assemelha a uma história diferente, que normalmente são bem fiéis às histórias originais, mas com um toque moderno. Tem adaptações das principais histórias de Edgar Allan Poe, como O Corvo, O Gato Preto, A Morte da Máscara Rubra, Os Crimes da Rua Morgue, O Coração Delator e por aí vai. Apesar da série ser uma mistura de vários contos e poemas e serem transportadas do século XIX, cada episódio ainda preserva em si as características principais da escrita de Poe. Uma atmosfera sombria e intimista, narradores não confiáveis e mortes abruptas e torturantes. É uma série que é preenchida em cada detalhe por um horror psicológico muito forte. E eu acho que qualquer um pode assistir a série e entender com facilidade, mas quem já tiver uma carga maior de conhecimento sobre Poe vai reparar mais coisas, que já é outro grande ponto a favor dessa série, já que ela tá lotada de referências literárias a cada episódio. Não só no enredo dos episódios, que refletem histórias inteiras, mas até mesmo os nomes dos personagens secundários da série são inspirados nas obras de Poe, como Arthur Pym, Annabelle Lee e a empresa Fortunato são todos nomes que vêm dos livros. É uma série escrita por alguém que conhecia muito bem o escritor, já que até mesmo detalhes mínimos vão significar outra coisa para quem sabe o que procurar. Eu era uma criança, e ela era uma criança em um reino perto do mar. Mas nos amávamos com um amor que era maior que o amor. Eu e Annabelle Lee. Mas... com um amor que os serafins alados do céu cobiçavam entre ela e mim. Claro, a série também não é perfeita. Entre alguns detalhes que não chegam a ser erros, eu diria, são mais como coisas que eles poderiam melhorar, é na questão dos momentos apelativos da série. Eu sinceramente não sei se eles acharam que ia ficar mais assustador ou só queria chamar a atenção pro puro fanservice, mas a série tem muito mais sexo e violência do que é necessário ter. Além de não existir nos livros, é completamente desnecessário todas as cenas gratuitas de sangue e sexo que tem em muitos episódios. Mas claro, isso é uma questão inteiramente minha, que eu não gosto muito de cenas pesadas sem nenhum motivo. Outra questão que eu acho que poderia melhorar é a questão da dublagem, que não traduziu direito muitas citações de Poe que foram ditas na série. Tipo, o personagem vai recitar um poema, claramente tem métrica e rimas e coisa e tal, e a dublagem traduz cada palavra literalmente, perdendo completamente o sentido do que está sendo dito. Nas profundezas daquela escuridão,
espiando. Por muito tempo fiquei ali, me perguntando, temendo, sonhando sonhos que nenhum mortal já ousou sonhar. O silêncio era ininterrupto e a quietude não dava nenhum presente. E a única palavra falada ali era a palavra sussurrada: Lenore. E o corvo, que nunca voa, ainda está parado imóvel no busto pálido de Palas, logo acima da porta do meu quarto. E seus olhos têm toda a aparência de um demônio que está sonhando. E a luz da lâmpada sobre ele fluindo lança sua sombra no chão. E minha alma, de fora daquela sombra que jaz flutuando no chão, nunca mais será erguida. Claro que eu entendo que traduzir e adaptar uma dublagem é muito difícil, que muitas vezes tem que mudar as palavras para caber no movimento labial que tá passando na tela, mas nessa ocasião específica é duro de justificar, porque a maioria dos poemas já tem traduções para o português que foram escritas especialmente para preservar a quantidade de sílabas de cada verso, então poderia facilmente ter encaixado na dublagem e sem dar trabalho nenhum para os tradutores ou dubladores. Então nesse caso não tem desculpa para esse erro, que tira muito do peso do diálogo original. Os diálogos, os visuais, as atuações sensacionais, tudo passa bem o sentimento de aflição, de terror e apreensão que torna os contos do Edgar Allan Poe tão famosos no gênero de terror. E tem uma exploração psicológica dos personagens muito boa, o que talvez seja o ponto em que a série mais se aproxima de ser uma tradução exata das histórias. Eu me lembro de que o Edgar Allan Poe disse certa vez que ele buscava juntar em seus contos a sensação mais poética com a emoção mais poética. Pode ser por isso que a sua obra é muito rica na exploração dos sentimentos de um personagem, como, por exemplo, no conto O Demônio da Perversidade, onde ele explora o sentimento de culpa e remorso de um assassino que enlouquece por matar uma pessoa, ou a história do Barril de Amotilado, em que ele discorre profundamente sobre os sentimentos de vingança e soberba de um homem afligido que tenta reaver a sua honra matando seu ofensor. De longe, aquilo que mais chama atenção nesses livros é a exploração de um sentimento, a transformação que um humano sofre quando é atormentado por um sentimento profundo, que o modifica do fundo da alma até as suas ações mais básicas, e lentamente os leva a enlouquecer ou morrer. E nesse aspecto, a série adapta muito bem. Explora com detalhes o ciúme de um marido traído, o orgulho de um jovem arrogante, a ganância de um homem pobre e medíocre que busca ascender na vida. Cada personagem que aparece na tela é quase como todo um sentimento consumidor, que se aloja na mente com um vírus imperceptível, até que os consome lentamente e os guia para a loucura e a morte. Cada personagem é único e explorado por tudo que as oportunidades desse personagem tornam possível. Talvez eles sejam pessoas particulares, feitas somente para essa obra, mas as emoções que eles sentem e que lentamente os corrompem é bem atemporal. Todos os fardos que eles sofrem são herdados, mas também são consequência das pessoas que eles se tornaram, e acho que essa é a face mais atrativa e mais aterrorizante do terror. É você se identificar com aqueles que sofrem na tela. As pessoas sofrem, são torturadas, e você aplaude com alegria porque você experimenta o medo enquanto ainda está no controle. Mas ao mesmo tempo, você cultiva o pensamento aterrorizante de que eles poderiam muito bem ser você, se você tivesse um pouco mais de azar na vida. Apesar dos elementos sobrenaturais que existem na série, as partes mais assustadoras são mundanas. São uma família grande e odiosa que se jogam debaixo do ônibus para poder vencer, e eles morrem um por um devido às suas próprias ações imorais, depois de anos de evitarem as consequências daquilo que fizeram. E isso é o que assusta e fascina, o fato de que cedo ou tarde, rico ou pobre, todos nós estamos indefesos à frente do destino, e de uma hora para outra, as nossas vidas podem desmoronar. Curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. E se vocês não quiserem nenhum pacto com o diabo até lá, eu espero que nos vemos novamente nesse mesmo canal, nessa mesma hora, e adeus!